Uma coisa que eu costumo falar sempre, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando e quando eu estou até conversando com alguns amigos, é que a Bíblia ela não é difícil de se ler, de se entender, não é difícil. Primeiro porque a gente, principalmente nesse século presente, a gente tem uma grande dificuldade com a leitura, tá? Não só em relação à Bíblia, mas em relação a qualquer outro livro ou gênero, tá? E por que que muitos é, acham difícil de ler e entender a Bíblia? O problema não é ler, o problema é entender, né? Porque a Bíblia ela tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Isso não é da noite para o dia. Isso requer um tempo, isso requer disciplina, isso requer muita dedicação para poder se entender o que o texto quer dizer, tá? E alguns deles eu vou comentar um pouco aqui para a gente perceber o quanto a gente perde por ler a Bíblia de forma corrida, né? A gente lê como se fosse um manual de instrução para lavar, para arrumar casa, por exemplo, né? Então a gente deixa muitos detalhes passar, detalhes riquíssimos. A primeira coisa que a gente precisa entender como a lacuna é a lacuna do idioma, tá? E o que acontece? A Bíblia ela não foi escrita em português, né? Se você pegar lá na introdução da sua Bíblia, você vai perceber que lá vai estar informando que alguns trechos são do aramaico, outros do hebraico antigo, né? Do grego morto, né? Do grego muito antigo. Eles não vieram direto para o português, eles passaram pelo latim, eles passaram pelo inglês, e até chegar no português tem uma longa caminhada. Então, além disso, né, das escrituras terem um idioma em que foram escritos originalmente muito longe do que é o nosso português, a gente perdeu muita coisa nas traduções. Bruno, tem tradução perfeita? Não, porque toda tradução ela vai conter seus erros de interpretação. Mas se você tiver um bom dicionário bíblico, uma boa ferramenta de pesquisa, você vai conseguir tirar dos originais informações que vão te dar uma outra visão ou complementar aquilo que você já subentendia do texto. A segunda coisa que a gente precisa ter em mente, que é uma lacuna, quando a gente vai ler a Bíblia, é a lacuna cultural. Porque a gente precisa entender que a cultura em que os textos foram escritos não é a mesma cultura em que a gente vive hoje. E se a gente ler os textos baseado na nossa cultura, a gente vai perder totalmente o sentido do texto, tá? Um exemplo bom disso é quando em Romanos 8 fala que nós temos o espírito da adoção. A adoção para nós hoje é uma coisa na nossa cultura. A adoção na cultura em que foi escrito quer dizer outra coisa. E você perdendo essa noção de cultura, você perde o sentido do texto. Então a gente precisa sair da nossa cultura, ir para a cultura em que foi escrito e de lá interpretar e aplicar para a nossa cultura. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é a lacuna geográfica, que a gente precisa entender como que era o local onde as pessoas estavam, onde as personagens estavam, o local onde os eventos ocorreram, como é que funcionava. Tudo isso vai nos ajudar a ter uma boa noção quando a gente for ler, por exemplo, passagens dos evangelhos, as viagens paulinas, as viagens missionárias, entre outras coisas, tá? Tanto do Antigo como do Novo Testamento. Outra lacuna é a da história, né?
saber o que estava acontecendo naquele momento em que foi escrito, qual era a situação que estava ocorrendo ali. Porque a Bíblia, ela não é isolada da história do mundo, não é. E a gente precisa observar os eventos de acordo com o período onde estavam acontecendo as coisas, principalmente no que diz respeito aos evangelhos e as cartas e as epístolas, tanto de Paulo, como de João, como de Pedro, como de Judas, como de Tiago. A gente precisa ter essa noção do contexto histórico, senão a nossa interpretação vai ser falha. E o problema hoje, não hoje, mas que vem se agravando, né, tanto de pregadores, quanto de líderes, quanto de denominações, não é apenas uma aplicação, entre aspas, ruim dos textos, ruim das doutrinas. Não, porque aquela aplicação foi baseada na interpretação. O problema é a interpretação fora do contexto histórico, porque tudo que se interpreta na Bíblia sem contexto histórico se interpreta a partir da sua pré-concepção. Porque se eu não tenho o contexto histórico em mente, eu faço a Bíblia dizer o que eu bem entender. Outras coisas é que eu vou olhar aqui para o lado, porque aqui no notebook tá o material, a apostilinha que eu fiz para ensinar os irmãos da igreja, até para ter o norte, né? Alguns princípios que a gente precisa entender, que é o princípio literal. A Bíblia, ela não é um livro figurativo, tá? E as parábolas são baseados em uma linguagem da cultura da época, né? Então Jesus usava algo como se fosse o folclore hoje, uma história corriqueira da cultura para transmitir uma mensagem, tá? Então a gente precisa entender primeiramente que a Bíblia não é figurativa, ela é literal, tá? Segundo, o princípio histórico, que é aquilo que eu já havia comentado, do contexto histórico e tal, que eu preciso ter isso muito em mente. O que a Bíblia vai falar sobre aquele determinado assunto naquele momento, né? Por que o autor escreveu, por que ele escreveu, por que razão aquele povo precisava daquela escrita e por aí vai. Terceiro, gramatical. Eu preciso ter uma noção básica, né, se tratando das Bíblias em português, da ortografia portuguesa. Eu preciso ter essa noção da gramática portuguesa. Por quê? Porque eu já vi várias aplicações, várias interpretações equivocadas. Não é nem pela dificuldade do texto, não é pela dificuldade das expressões no original, nada disso. É apenas por uma falha de interpretação gramatical, tá? Então uma boa interpretação vai depender também de uma boa leitura. O quarto é o da síntese, né? Que diz assim aqui no material, é o que os reformadores chamavam de analogia scriptura. Significa que a Bíblia não se contradiz. Ou seja, o princípio da síntese é aquele negócio que a gente diz muito, principalmente na primeira aula de hermenêutica, que a Bíblia explica a Bíblia. Eu preciso ter essa noção muito clara. E só para a gente finalizar, vou situar aqui algumas características que a gente deve ter em mente quando a gente vai ler a Bíblia. Primeiro, assunto, né? O que aquela passagem está querendo me dizer? Qual que é o foco daquela passagem? Conjunções. É uma afirmação? É uma pergunta? É uma resposta? O que é que o texto está querendo me informar? Tempo.
O que eu tenho que observar no texto? Se o texto está falando depois, antes, quando, enquanto, desde, até. Isso tudo me auxilia em noção de tempo do que está acontecendo. Causa. Por quê? Visto que, a fim de que e para que. Eu preciso saber da causa do que aquele evento está ocorrendo. Em que momento aquilo está sendo dito? Em que momento que aquilo está sendo feito? Tá? Condições. Se, no caso de mesmo que, a menos que, e por aí vai. Qual que é as condições que o texto me apresenta? E por que me apresenta essas condições? Concessão. Embora, mesmo considerando que tem concessão, tem. Por que tem? Vamos no contexto, tá? Modo. Como que a ação é realizada? Agente. Quem praticou determinada ação? Resultado. O que se efetuou? Propósito. Por que a ação foi efetuada? Eu preciso ter essas noções básicas do texto para saber o que ele quer me dizer naquela passagem, naquela exortação, naquela parábola e por aí vai. Para eu ter um bom esboço de pregação, de estudo que seja, eu preciso ter essas noções, eu preciso separar o texto dessa forma, dissecar o texto. Algumas características que também é bom para a gente ter uma noção quando a gente está lendo. Por exemplo, quem foi o autor do livro? Quem eram os destinatários originais? Para quem foi escrito? Onde estavam situados o autor e os destinatários? Por exemplo, Paulo aos Efésios. Paulo estava onde? Na prisão. Estava escrevendo para quem? Para a igreja de Éfeso. Onde que era a igreja de Éfeso? O que estava acontecendo naquele tempo? Por que Paulo escreveu? Qual era a referência de Paulo dentro da prisão quando ele vai escrever? E por aí vai. Quando o livro foi escrito, isso é fundamental. Eu tenho a noção do período histórico daquela carta, daquele livro, daquele momento. Preciso ter isso em mente. Último, qual o propósito do livro? Geralmente, quem tem Bíblia de estudo, ele vai ver lá um resuminho, né, no início de cada livro, falando sobre essas informações. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, tal. É bom, maravilhoso. Mas se você também puder ler o texto, saber quem escreveu e quando escreveu, mas acerca do propósito, você ler o texto com a noção histórica e você conseguir tirar do texto o propósito do livro, porque ele foi escrito, maravilha, porque aí você vai guardar melhor essas informações, você vai conseguir entender melhor, fixar melhor e vai conseguir expor melhor, porque você não só copiou e colou de uma introdução de uma bíblia de estudo, tá? É importante também, se você tiver condições, de ter mais de uma bíblia de estudo ou de leitura. Bruno, não tenho condições. Você tem aplicativos que você consegue, dentro do aplicativo, ter diversas traduções da Bíblia. Isso é bom, é maravilhoso para comparativo de texto, você saber o que aquele mesmo versículo, o capítulo, o livro está falando em outras traduções, que saem em outros idiomas, tá? É assim que eu faço para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Beijão, graça e paz.